A Meta Consultoria é uma empresa júnior criada na Universidade Federal Fluminense. Foi fundada há 20 anos por iniciativa de alunos de engenharia. A empresa desenvolve conhecimento técnico de consultoria nas mais diversas áreas de engenharia e não possui fins lucrativos. O objetivo da Meta é proporcionar aos alunos experiência prática profissional. A minha recordação é de um ENEGEP. ENEGEP é o Encontro Nacional de Engenharia de Produção, que aconteceu em João Pessoa em 1994. Nós tínhamos 2 anos de criação do curso de Engenharia de Produção aqui. E nesse ENEGEP houve uma mesa redonda sobre empresas juniores como um instrumento que estava sendo retomado, tinha tido uma experiência anterior em algumas universidades, mas eram fracas. E aí essa mesa redonda, eu participei das discussões, foi interessante, trouxe a ideia de empresas juniores como dispositivos de formação de pessoas. Eu trouxe a ideia e tal, logo uma garotada se juntou, cheia de vontade de tentar experimentar, e acabaram criando a empresa. Eram 5 alunos de engenharia de produção e eles viram que o mercado, eles estavam tendo dificuldade de conseguir estágio e eles precisavam aprender a prática, porque para estagiar já estava sendo exigido que eles tivessem prática na área. Então eles criaram a empresa júnior para isso e até hoje a gente desenvolve cada vez novos serviços para poder oferecer de acordo com o mercado. Todas as empresas juniores de cada estado, elas têm uma federação, que no nosso caso é Rio Júnior. Então ela se preocupa com o desenvolvimento das empresas juniores e por representar essas empresas no estado. E no Brasil a gente tem Brasil Júnior. Quem levou à frente o projeto de lei foi a Brasil Júnior, porque eles tinham... Todas as EJs contribuíam com a federação. Então, por exemplo, quando eles precisavam de carta das universidades dizendo que as empresas juniores realmente geravam resultado, que era algo que desenvolvia os alunos, as EJs passaram para a federação, EJs são empresas juniores, passavam para a federação e a federação passou para a confederação, que é a Brasil Júnior, e eles levavam isso para quem precisasse para regulamentar essa lei. Então, eu acho que a lei foi um avanço para a visibilidade do movimento. Depois que a lei foi regulamentada, foi aprovada, foi muito divulgada na internet, então as pessoas começaram a comentar, até pessoas que não conheciam o que é isso, elas começaram a ler, e a lei é justamente para explicar o que é uma empresa júnior, explicar cada detalhe, o que precisa ter para ser uma empresa júnior de fato. Então, por exemplo, aqui a empresa júnior é formada por estudantes de graduação, que ela é gerida por eles também, que tem que ter um professor orientador em todos os projetos, ou profissional do mercado, não precisa ser um professor, mas tem que ter um orientador validando todos os projetos, tem que os membros, eles são voluntários, eles não recebem para trabalhar, a empresa sem fins lucrativos, então tudo isso foi regulamentado. Nosso processo seletivo tem 4 meses. O primeiro mês é o que a gente chama de fase inicial do processo seletivo. Nele a gente está recrutando os trainees. Então são 4 etapas nessa fase inicial. Primeiro é a prova escrita, que é uma redação, então a gente quer analisar senso crítico, essas coisas. Depois disso, dinâmica em grupo, para avaliar relacionamento interpessoal. Após essa etapa, tem a entrevista. A entrevista é a primeira etapa individual do processo mesmo, em que a gente consegue ter contato com a pessoa, e depois disso a gente avalia ela novamente em grupo, no que a gente chama de semana desafio, que é como se ela fizesse um mini projeto em uma semana com outros candidatos. Aí depois disso a gente aprova eles para a fase trainee, mas eles ainda estão no processo seletivo. Durante o processo seletivo são 3 meses em que a gente capacita eles. A gente tem capacitação em todas as áreas das engenharias que a gente trabalha, que a gente atua. A gente também tem capacitação em liderança, palestras de liderança, palestras de trabalho em equipe, vários temas assim que a gente julga importante que o candidato, no caso o trainee, tenha desenvolvido. A Meta Consultoria fica localizada no campus da Praia Vermelha da UF, Rua Paço da Pátria, 156, Bloco E, Sala 217, São Domingos, Niterói.